Porque estava dando muita divergência, primeiro dos números enviados pelas secretarias de saúde. Por quê, Sheilinha? Por quê? Cara, primeiro porque há uma diferença muito grande entre estados, de como esses números são contabilizados, da possibilidade tecnológica de estado para estado. Então, assim, você pega São Paulo, Rio, Minas e tal, tem um aparato tecnológico para fazer a contabilização tem, no geral, né? Então, desses dados que outros estados simplesmente não têm. E aí chegou um momento em que essas secretarias estavam abastecendo o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde, em dado momento, chegou a mudar o critério do que estava considerando como casos ou não de Covid confirmados, Difícil, enfim. Né? Então, assim, com o Ministério da Saúde, com a forma como foi conduzida, forma absolutamente trágica como se conduziu o controle da pandemia aqui no Brasil, os dados do Ministério da Saúde, por um longo período, eles ou estavam defasados ou eles não representavam a realidade. Então, assim, esse consórcio de veículos, diante disso, decidiu se reunir e falar, não, vamos partir com as informações enviadas pelas secretarias, mesmo considerando que algumas delas não têm toda a condição tecnológica para isso, para nós fazermos a contabilização, porque o Ministério da Saúde muda critério no meio do caminho, não necessariamente está levando em consideração todas as informações enviadas pelas secretarias, então foi importante naquele momento para enxergar com mais clareza a realidade. Já engatando o papo da pandemia, teve muita mudança no cotidiano da rádio, Demais, cara. do trabalho, o dia a dia, tudo. Demais. Foi um baque muito forte, assim, para a equipe? Muito, cara, porque assim, primeiro que a gente Num dia podia fazer tudo, no outro nada. Pois é, e primeiro que assim, a nossa matéria-prima é notícia, e nesse período, assim, a notícia era morte. Olha que foda, assim, sabe? Desculpa, gente. Não, a quantidade Hoje ela não de tá gente... no ar, gente, ela tá num papo informal. Isso. Tá? E assim, a quantidade de gente... a quantidade de mortes e a gente tendo de administrar isso. Isso é uma explosão de notícias também, né? Cara, muita briga política, polarização. Surf político, né? Muito surf político em cima disso e a gente tendo de tratar de maneira objetiva, mas sem deixar se sensibilizar, porque por trás de todos aqueles números havia histórias, e há histórias de gente que foi devastada por essa pandemia. Famílias inteiras. Sobrou um, dois ou nenhum. Pois é. Então, assim, e ao mesmo tempo uma politização tremenda desse momento. Então, assim, primeiro foi muito duro trabalhar tendo como matéria-prima esse tipo de notícia, tendo de dar um tratamento objetivo aos números, mas não ignorar de jeito nenhum que por trás desses números havia e há histórias, tem rosto, tem história, tem gente que precisa ser mostrada. Interesses mil. Exatamente. E por outro lado, assim, a gente com medo, a gente não deixou de trabalhar um único dia. E eu achava muito louco, assim, que alguns ouvintes na época quem não falavam... sabe, é um complexo de rádios lá, né? Então, a TV também lá, as TVs, na verdade, o Band News TV, a Band, enfim, o Band Esportes, enfim. Então, muita gente reunida, todas as rádios, Nativa, Band FM... A Play, a Rádio Bandeirantes, Exatamente. Vocês, é muita gente, hein? Muita gente. Então, assim, o mesão é grande. E a gente não deixou de trabalhar um único dia. A gente foi... e era um risco, representou um risco muito grande para todos os profissionais, sabe? A gente não pôde ver as nossas famílias por 2 anos praticamente.